Deus tem o melhor para você. Amém? Para quem anota, e eu sempre estimulo os irmãos a trazerem o caderninho, né? Alguns anotam no celular, quem tem mais destreza no celular, né? E eu vou fazer, me dá um câimbra nos dedos. Eu sou do tempo da caneta ainda, né? Eu tenho que me aprimorar, tenho que comprar como é que chama? Um tablet, né? Fazer. É difícil, mas a gente vai lá. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus 6, do 25 em diante. Evangelho de Mateus 6, do 25 em diante. Quero que você preste bem atenção. Quem pudesse colocar em pé em nome de Jesus, se coloque em pé. Quem não puder, por algum motivo, pode permanecer sentado. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? A igreja pode ler o 26 para mim aqui, por favor? Você vai às aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O 28, a igreja. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O 30, a igreja. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Pode sentar em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece cada coração que aqui está, cada vida que entrou por esta porta hoje. O Senhor conhece os seus corações. O Senhor conhece a sua vida, assim como foi lido o Salmo 139. Por mais que muitas vezes queremos nos esconder de Ti, o Senhor sabe todas as coisas. A Tua palavra é muito clara quando nos diz que a palavra não saiu da nossa boca, mas o Senhor já a conhece também. Que possamos, Pai, entregar a nossa vida a Ti, que possamos entregar nosso coração a Ti, nossos sonhos, e que toda a ansiedade, por mais que pareça, Pai, muito importante, possamos entregar e confiar em Ti. Em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa trazer a paz ao nosso coração. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu li esse texto todo, mas na verdade vamos falar só do versículo 33. É um versículo que para mim foi o primeiro versículo que eu já falei para vocês, que eu decorei. O primeiro versículo que eu aprendi, né? E quando eu aprendi esse segredo aqui, eu comecei então uma busca em praticar ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis praticantes da palavra, não ouvintes negligentes. Não adianta eu ouvir, passar o dia todo ouvindo e não praticar nada daquilo que eu estou ouvindo. Mas eu tenho que ouvir e buscar uma prática, porque eu sei que Deus tem algo melhor para mim.
Amém? Então, se eu tenho esse entendimento que Deus tem o melhor para mim, e que nas suas escrituras, que é a sua palavra, Ele me direciona tudo isso, por que não então viver isso? Porque então eu vou começar e querer continuar a viver da maneira que eu vinha vivendo antes de conhecer essa verdade? Por que eu vou ficar ansioso com coisas que eu não posso mudar? Um côvado, querido, dizem que essa distância aqui, ó, é 44 centímetros, um côvado. Eu não tenho como mudar isso na minha vida. Eu posso fazer planos, eu posso ter muitos planos, mas sempre é do Senhor que vai vir. Então nós temos que apenas confiar a nossa vida ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Então a gente sabe que um atleta, ele se prepara. Um atleta de alto nível, ele cuida da sua alimentação, ele cuida as noites de sono, ele cuida até do alimento que ele come para não dar doping, né? Então ele tem todo um cuidado com o seu corpo físico, porque ele vai ter uma competição e ele quer chegar onde? Em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é o lugar de destaque. O primeiro lugar é o que vai ganhar um prêmio maior. Em primeiro lugar é aquele que vai ser reconhecido, vai sair nas capas das revistas, dos jornais, na televisão. É aquele que ganha a medalha de ouro, né? Aquele que ganha o cheque mais gordo. É o primeiro lugar. E aqui a comparação, Jesus fala assim, ó, busquem em primeiro lugar. Então você olha a sua vida e compare agora a sua vida espiritual com a vida de um atleta de alto nível. Tem comparação? Você tem negado muitas coisas para chegar em primeiro lugar? Você tem feito escolhas? Você tem aberto as suas mãos de algumas coisas para poder chegar em primeiro lugar? Um atleta de alto nível, ele abre mão de muitas coisas. Ele abre mão daquela mesa farta, aquela mesa cheia de pizza. Ele abre mão, porque ele tem um objetivo, ele tem que bater o peso dele. Ele abre mão de bebidas, ele abre mão de festas, ele abre mão de muitas coisas para poder estar preparado para chegar em primeiro lugar. E aqui Jesus nos diz assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Será que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, será que eu não preciso fazer escolhas também? Será que eu não preciso abrir mão de algumas coisas para que o reino venha estar em primeiro? Ou a minha vida do jeito que eu estou levando, o reino está em primeiro lugar? Você pensa, eu não quero apontar o dedo para ninguém. Mas será que a maneira que você está conduzindo a sua vida é a maneira de um atleta de alto nível? Que está competindo para o primeiro lugar? Para chegar em primeiro lugar? Então Jesus, ele dá esse conselho, porque é a melhor escolha. A melhor escolha para nós, Ele sabe disso. É ter Ele como centro das nossas escolhas. É ter Ele como o primeiro, o único, o caminho, não tem outro, é Ele. Então o atleta, ele se empenha muito, treina demais, larga muitas coisas que gostaria de fazer para poder alcançar o seu objetivo, que é subir no pódio, na parte mais alta. Qual é o seu objetivo com Deus? Qual é o seu objetivo na sua vida cristã? Alguns dizem que se entrar no céu pela porta do fundo está bom. Eu quero fazer parte daqueles que vão guerrear com o Senhor. Eu quero fazer parte daqueles que vão governar com o Senhor. Então por isso a gente tem que se dedicar um pouco mais. Por isso a gente tem que se aprofundar um pouco mais. O reino de Deus em nossa vida é a melhor coisa que nos pode acontecer. Mas às vezes, preste atenção, para quem tem filho pequeno aí, nós somos como crianças que
nunca comeu determinado alimento e tu oferece, não quero, não gosto. Quem dos pais já foi dar algo para as crianças e fizeram isso? Né? Não quero, não gosto. Não conhece, mas rejeita. Quantas pessoas, e até nós mesmos, um tempo atrás fomos convidados para vir num culto, não, esse negócio de igreja não é para mim, ou alguns dizem, não é meu tempo ainda. Quantas vezes nós falamos isso? Até experimentar, eu demorei para experimentar, aos 31 anos, eu experimentei deste amor, aos 31 anos eu experimentei a conhecer esse pão vivo que desceu do céu, e quando eu experimentei ele, está aqui nos meus escritos, né? Eu disse, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi com birra? Por crianças, elas fazem birra, eu não quero, não gosto. Quanto tempo eu perdi de me alimentar desse pão vivo, dessa água cristalina, fresquinha, que realmente mata a nossa sede, desse alimento perfeito, que é a palavra do Senhor. Mas nós, muitas vezes, resistimos. Resistimos por quê? Porque muitas vezes estamos apegados ainda às nossas dificuldades, apegados ao mundo, estamos ansiosos, angustiados, né? Pelas dificuldades que estão passando, e a gente não consegue abrir os nossos olhos e confiar numa palavra. Mas o Senhor tem o melhor para você, amém? Ele tem o melhor. Então essas crianças não provaram, mas dizem que não querem, que não gostam, choram, rejeitam, e às vezes até ficam brabos com os pais. Não tem pessoas que muitas vezes ficam até meio assim conosco, quando a gente dá uma insistida num convite para a igreja, vamos na igreja, Jesus é bom, Jesus ele cura, salva, liberta, transforma. Tem gente que fica meio brabo, né? Para com isso, está fanático. É que Jesus, ele é o presente que a gente quer dividir, como diz a Vera. É o presente que nós recebemos, que nós não queremos só para nós, nós queremos que todos possam conhecê-lo, que todos possam usufruir daquilo que ele tem para os seus, daquilo que ele está reservado para aquele que o ama. Então depois que provam, gostam, e dizem, como eu era bobo, não sabia quanto era gostoso esse bolo, esse rocambole, essa torta. Um dia fizemos uma festa, essa ministração aqui eu preguei já em 2015, eu preguei essa palavra aqui, gente. E foi depois que a gente fez uma festa, e a gente fez um rocambole, e oferecemos para umas pessoas, as pequenas pessoas. Elas olharam, a gente não gosta disso. Qual criança que não gosta de bolo? É aquela que nunca comeu, né? Aquele tipo de bolo. E a gente insistiu, não, mas é bom, é gostoso, come. E elas não comeram, porque elas nunca tinham visto aquilo ali. É triste isso, mas é uma realidade. Coisas que muitas vezes nossos filhos botam fora, né? Desperdiçam. Tem crianças que nunca comeram e não gostam. Então por isso que eu botei isso aqui nessa ministração. E assim nós somos também assim hoje. Depois de tivermos uma experiência real, verdadeira com Cristo, falamos quanto tempo nós perdemos. Você já teve uma experiência real e verdadeira com o Senhor? Amém? Ouvi poucos améns. Mas quando você realmente tem uma experiência real e verdadeira com o Senhor, você vai entender o que é buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça.
Você vai entender o amor de Deus pela sua vida. Mas para isso, não depende só dele. Depende de você buscar em primeiro lugar isso. Depende de você fazer a sua entrega. Porque muitas vezes nós não experimentemos o melhor de Deus. Muitas vezes não tivemos uma experiência real, verdadeira com o Senhor, não por culpa dele. Porque se ali teve, por que eu não tive? Porque pagaram o preço. Se dedicaram um pouco mais. Negaram algumas coisas do mundo. Como um atleta que não aceita qualquer convite. Ele não aceita o convite para uma noitada de chope. Ele não aceita o convite para vícios do mundo. Não, ele cuida do seu corpo. Porque ele depende do seu corpo. Ele depende do seu preparo físico. E nós dependemos da nossa alma, nosso espírito alinhado com o Senhor. Então, quando nós aceitamos coisas mundanas, quando nós aceitamos convites que desagradam a Deus, que não nos edificam, e muito menos glorificam a Deus, eu não estou buscando em primeiro lugar. Automaticamente, eu não estarei vivendo o primeiro lugar. Eu não estarei buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vocês estão entendendo? Amém? Há necessidade de um esforço de cada um de nós, individualmente. E quando nós fizemos esse esforço, aquilo que eu brinco sempre, ele não brinca de esconde-esconde. Se você faz tudo o que você pode para alcançá-lo, você alcança ele. Ele não vai fugir de você. Não é como a gente faz com nossos filhinhos quando estão caminhando. Vem com o pai, ele dá um passinho, dá um passinho para trás, né? Vem com o pai, a gente vai caminhando para trás. Não, ele diz, vem comigo, ele fica ali. Ele diz, vem, eu estou aqui. Ah, filho. Ele está ali de braços abertos, com as mãos estendidas. Mas eu tenho que ir até ele. Eu tenho que fazer a minha parte. Amém? O que é o reino de Deus? Lucas 17, 21. O que diz lá em Lucas 17, 21? Nem dirão, ei-lo aqui ou lá. Lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino, ele é invisível. Porque Deus é Espírito. O reino é invisível. Mas o seu efeito não é. O efeito do reino dentro da vida do homem, mas é invisível, mas o reino é invisível, mas o efeito não é invisível. O efeito, todos vão ver a diferença naquela pessoa que realmente busca a viver o reino e a justiça de Deus. Todos vão ver em sua vida algo diferente. O que esse homem tem de diferente? O que essa mulher tem de diferente? É o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Você agora não se governa mais. Você é governado pelo próprio Deus. Glória a Deus. Você é governado pela presença de Deus, através do Espírito Santo, que habita dentro de você. Ele é o seu guia, Ele é o que te direciona, Ele é o que diz para você o que você deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Você então agora não vive mais só. O reino de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, começa a governar a sua vida. O reino, podemos dizer que é um local politicamente governado. Tem um governo. E esse governo, ele direciona. Você não faz nada à sua vontade, sim à vontade do seu governo, do seu rei, o Senhor Jesus. Ele governa. Se, de fato, Ele governa. Agora, para Ele governar, eu preciso permitir. Amém? Escolhas. Escolhas. Você escolhe. Então o reino de Deus está sobre a vida daqueles que estão sujeitos a Ele. Então Ele não é visível, mas o seu efeito, não. Porque Deus não é visível, é um reino espiritual. Jesus, Ele ensinou na oração do Pai Nosso,
um pedido a Deus, que Ele diz: venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, e faça o quê? A tua vontade. Ele nos deu essa direção. Faça essa oração, peça isso, viva buscando isso. Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Ou a sua vontade? Você busca a vontade de Deus ou a sua vontade? Quantas vezes nós somos hipócritas? Falamos que vivemos para Deus, mas fizemos ainda a nossa vontade. Nós não obedecemos a palavra de Deus. Quantas vezes agimos desta maneira? E quando agimos dessa maneira, nós agimos contra a palavra de Deus, contra aquilo que falamos que vivemos. E Deus está registrando tudo. Nós temos que ser fiéis praticantes dessa palavra. Assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Os anjos fazem a vontade de Deus. E nós precisamos entender que nós aqui, como filhos de Deus, como alguém que busca a sua justiça, ande de acordo com a vontade dEle. Então essa oração mostra a prioridade que Jesus deu ao reino de Deus. Em primeiro lugar. Eu quero que você feche seus olhos só um pouquinho. Baixe sua fronte. O que você está buscando em primeiro lugar? Eu quero que você pense, quais têm sido as suas prioridades? Eu quero que você pense, o que tem sido uma prioridade para a sua vida hoje? O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida hoje? Deus tem o melhor para você. Você tem tido essa busca? Qual é a sua prioridade? Amém? Nós temos tantas atividades, né? Nós temos tantas atividades na nossa vida. E um dia, no curso que eu fiz, nós estudamos sobre as prioridades. Tanto ativismo. Eu vou aconselhar você, chegar em casa, você faz isso. Faz uma lista de tudo que você faz durante o dia, durante a semana. Tudo que você faz, tudo. Você vai ver, você faz muita coisa. Depois você vai começar a arriscar o que não é prioridade. O que você pode deixar de fazer. Vai sobrar pouco. E você vê aonde está Deus ali. Nós temos ensinado durante os anos uma regra para nós poder viver o melhor de Deus. Em primeiro lugar na nossa vida, quem é? Deus. Em segundo? Oi? Família. Terceiro? Trabalho. O quarto? A obra, a igreja. Passando o tempo, a gente estudando, a gente buscando mais de Deus, abriu uma brecha, alguma coisa errada nisso aqui. Entre o primeiro e o segundo tem um vácuo aqui. O primeiro é Deus, o segundo família, trabalho, porque eu preciso trabalhar para sustentar minha família, né? Trabalho, e depois a obra de Deus. Só que antes da família, não é egoísmo, tá? Para quem está nos visitando hoje. Eu. 1 Timóteo 4,16 diz assim: cuide de si mesmo, fazendo assim, você salvará tanto a ti quanto os teus ouvintes. Opa, antes da família, vem eu. Eu tenho que cuidar bem da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar bem da minha vida, para que eu possa ser salvo, e os meus ouvintes também possam ser salvos. Quem são os teus ouvintes, Dani? Tua família. Começa em casa. Começa em casa. Então, nós acrescentamos era 4. Deus, eu, família, trabalho e obra. São coisas que não são inegociáveis.
mas tem um, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto. Só que muitas vezes que nós botamos tantas outras coisas antes desses 5. Faça a sua lista para ver que se você não vai colocar outras coisas na frente disso. Faça essa lista, para você ter mais conhecimento da sua própria vida. Amém? Então, aonde eu parei? O reino de Deus virá na tua vida quando você respeitar a vontade de Deus. Quando você fizer a vontade de Deus, é respeitar as coisas do céu, as coisas do alto. Não ficar ansioso pela sua vida, que nós lemos aqui do 25 em diante, mas confiar tudo isso a Deus. Se você buscar em primeiro lugar o Senhor, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo, querido, que muitas vezes está tirando teu sono, tudo aquilo que está te dando dor de cabeça, fazendo você ter problemas em casa, com a esposa, com o seu esposo, tudo isso, se você deixar de lado e buscar Deus, tudo isso o Senhor vai resolvendo. Tudo isso o Senhor cuida. Mas, em primeiro lugar, o teu foco é o Senhor. O teu foco é viver para o Senhor. O teu foco é adorar ao Senhor. E para isso a gente deixa todas as outras coisas. Porque eu quero adorar ao Senhor. Aí, hoje em dia, tem algo do diabo na rua, né? Atacando muitas pessoas. Para ter Deus no coração, não precisa ir na igreja. Concordo? Mais ou menos. Se eu for um crente fiel, eu posso estar lá em casa, que eu estou com Deus. Se eu for um crente fiel, eu quero estar onde? Na quarta, na sexta e no domingo. Junto dos meus irmãos. Junto dos meus irmãos. Claro que aonde eu estiver, eu vou estar com Deus. Eu não vou ter Deus só apenas quando eu estou dentro da igreja. Não, eu tenho Deus 24 horas. 24 horas o Senhor está comigo. E quanto mais eu busco o Senhor, mais eu quero estar na companhia dos meus irmãos. Amém? Porque a Bíblia diz que é na comunhão dos santos que Ele dispensa a sua bênção. É aqui que eu posso ser um abençoador. É aqui que eu posso ser abençoado também por alguém. É aqui que eu vou ter uma palavra que vai te edificar. E também receberei uma palavra de edificação. É aqui no meio dos santos. Amém, querido? Não é em casa. Não é escutando um pastor lá famoso no YouTube, lá que nem me conhece, não ora por mim. É estando aqui com quem me conhece, com quem tem orado por mim, com quem chora por mim. É buscando a Deus com integridade de coração. É não buscando apenas quando, como eu digo, eu estou pulando porque a água está batendo no nariz. Não, mas buscando com alegria em todo o tempo. Com alegria em todo o tempo. Porque eu sei que meu Redentor vive. Amém? Eu sei. O reino de Deus é o agir de Deus na vida das pessoas. Todos aqueles que estão sujeitos a Deus em todas as áreas da sua vida. Tem alguma área ainda que você não está sujeito a Deus? Tem uma área ainda que você diz assim, não, até aqui tudo bem, mas aqui para frente é eu que mando. Às vezes nós temos algumas áreas que a gente quer governar. E quando nós bloqueamos o agir do Espírito Santo, nós andamos à nossa vontade. E quando nós andamos à nossa vontade, nós desagradamos a Deus. Gálatas 2:20. Bota lá, Natan. Lê para mim, Gustavo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, a minha vontade não tem mais valor. É a vontade de Cristo. Se eu declaro, Cristo vive em mim, eu digo assim, ó, não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para quem faz conforme a sua vontade. Mas se a vontade de Cristo é que prevalece, eu não tenho mais livre-arbítrio. Não tem mais poder de decisão. A decisão é de Cristo. E o que Cristo fala para nós? Nós devemos buscá-lo
em primeiro lugar, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Devemos nos mergulhar nele. Não olhar mais para trás, não olhar para aquilo que ficou para trás, mas prosseguir para ele. E em direção a ele em todo o tempo. O Senhor tem o melhor. Amém? Deus tem o melhor. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Aleluia. O reino de Deus na nossa vida é o que tem de mais importante para nós. O valor dele supera todas aquilo que nós podemos pensar. Essa parábola aqui, ela mostra tudo isso. Ela mostra tudo. O cara encontrou um tesouro e vendeu tudo que tinha por causa daquele tesouro. E esse tesouro é o reino de Deus em nossas vidas. Eu acho que vale a pena sim nós largarmos a vontade da nossa carne, largarmos a vida que nós vínhamos vivendo então, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. É muito melhor, porque é o reino de Deus, é um reino de Deus, amém? Você consegue entender isso? Que Ele é muito superior à sua vida. O que Deus tem preparado é muito superior ao que você está vivendo hoje. Quantas vezes vivemos limitado? Quantas vezes nós temos limites em tantas coisas e não vivemos o melhor de Deus? Busque em primeiro lugar. Busque todo o seu coração, com toda a sua força, toda a sua dedicação. Busque a viver o reino de Deus. Nada é mais valioso. Depois que deixamos de viver conforme achávamos certo, e deixamos Deus nos direcionar, aí como crianças, descobriremos que não era como nós pensávamos. Não era. Era muito melhor. Era superior ao que nós imaginávamos. Era tremendo, porque é divino, não é natural, não é deste mundo, é sobrenatural, é o sobrenatural de Deus. Aí você vai entender o que é ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Você vai entender o que é o cuidado de Deus. Quanto tempo vivemos sobre o nosso próprio cuidado? Somos crentes há tanto tempo, mas sempre no raso. Sempre no raso. Quem já pescou lá na beira da praia em Quintão, lá nas praias, nossa aí. Quem já pescou? Amém? Quem mais? Só eu e a Bárbara. Ninguém pescou ali só na Água Doce? Ninguém pescou ali na praia de Canicinho? Ninguém? Meu Deus, você não sabe o que é se divertir. Nunca pegaram um saco de batata e fizeram arrastão na beira da praia? Nunca ninguém? Você não sabe o que é brincar. Nós fazíamos isso com as crianças. Pegava um saco e ficava na beira da praia lá. Quando vinha a onda, a gente levantava assim. A gente pegava cada peixe grande assim. Cada peixe grande assim, a gente pegava. Por quê? Que os peixes eram grandes assim? Porque nós estávamos na beiradinha. Nós estávamos no raso. Porque
Porque se a gente tivesse um barco para entrar lá dentro, aí sim, pegaria peixe grandão assim. Mas aí tem que entrar lá dentro. Tem que ir em águas profundas. No rasinho, só pampinha. Quando pegava um papaterra desse tamanhozinho, ficava louco de faceiro. É isso que Deus está falando. Vai, entra mais, é mais fundo. Não fique no raso, queridos. Mas te entregue totalmente ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Se despoja de você mesmo. Não vem com seus preconceitos concebidos ali já. Não, eu sou assim, não vou mudar. Nós precisamos mudar. Imutável, só o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não precisa mudar nada. Mas nós somos falhos. Então nós precisamos ter esse coração que realmente consegue fazer uma análise. Opa, eu não estou sendo tudo aquilo que eu penso que sou. Eu preciso mais. Eu preciso mergulhar mais. Eu preciso trabalhar mais. Aí eu vou viver o sobrenatural de Deus. Aí eu vou começar a ter experiências reais, verdadeiras com o Senhor. Depende dele? Não. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Faz assim, depende de mim. Depende só de mim. Não depende dele. Porque ele estará sempre assim. Eu quero te dar o melhor. Eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer que o meu nome venha a ser reconhecido através da tua vida. O Senhor quer fazer isso. Amém? Então a gente vê que o que Deus tem é muito melhor do que aquilo que eu penso. Muitos não querem fazer isso. Muitos não querem se entregar para Deus, porque se entregar para Deus é viver uma vida de dificuldade, uma vida quadrada, uma vida onde não pode fazer muitas coisas. E eu até concordo em termos também. Deus nos proíbe de muitas coisas, mas tudo que Deus nos proíbe é tudo que nos faz mal. Tudo que te traz prejuízos para o teu corpo, para o teu espírito, Deus diz assim, não vale a pena. Mesmo assim, Ele não diz que tu não deve fazer. 1 Coríntios 6,12, o que diz lá? Coríntios 6,12. O que diz lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. 10:23. 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Aquilo que eu falei antes. O que é edificar? Dar crescimento. Quer dizer, o Senhor, Ele te proíbe do quê? Daquilo que te proíbe, daquilo que te faz mal. E mesmo assim, quer fazer? Faça. Mas não convém fazer. Na Bíblia diz que é proibido fumar? Não. Convém? O que traz para o organismo da gente? A gente vê nas carteirinhas de cigarro, né? Só traz prejuízo para o teu corpo. Só prejuízo. A bebida. Não diz não pode beber. Diz não pode se embriagar. Efésios 5:18. Bota aí Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, você pode tomar um cálicezinho, mas não pode se embriagar. E aqui o vinho representa vícios, tudo que for vício, que acaba nos afastando de Deus, acaba nos prejudicando, trazendo dificuldades para o nosso dia a dia. Então, muitas coisas que nos faz mal, você diz, olha, isso não convém. Daí você entra numa igreja e diz, não convém você fumar, não convém você beber, né? Pornografia, essas coisas todas aí, várias outras coisas, não convém você fazer.
Mas muitos não querem deixar isso, porque não vai edificar essa pessoa, mas estão agarrados nisso ainda. Então tudo que é vício, tudo que está tirando o seu tempo, o tempo de Deus na sua vida, você tem que abandonar, porque como que Deus vai encher dele, se você está cheio de outras coisas? Deus tem o melhor para você, mas para isso o vaso tem que estar limpo, o vaso tem que estar pronto para receber aquilo que tem valor, aquilo que realmente vai fazer a diferença. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Ele tem um projeto de coisas maravilhosas para cada um de nós. Está no projeto dele, a sua vida. Ele nos livrou das garras do inimigo. Hoje nós somos livres para dizer não para o pecado. Hoje nós somos livres para dizer não para o mundo, porque Ele nos livrou, Ele morreu por isso. Mas agora, o quanto mais eu quero andar em frente, o quanto mais eu quero me aprofundar, quanto mais você quer. Quando eu não o conhecia e vivia da minha maneira, com os meus vícios e costumes, que hoje eu sei que desagradam a Deus. Hoje estou livre. Hoje você está livre. Amém? Você conhece o Senhor Jesus, mas você está vivendo o melhor de Deus? Estar livre é uma coisa, viver o melhor de Deus é um processo. Ele te libertou, e agora? E o processo? Você continuou ou você parou? Ou você está, os mais velhos sabem, né? 2 passos de formiguinha. Lembra dessa brincadeira que a gente fazia quando era criança? 2 passos de elefante, quem lembra isso aí? Poucos lembram, hein? Não é teu tempo, né? Você está com passos de formiguinha em direção a Deus? Como você está caminhando em direção realmente a mergulhar no Senhor?